Não quero lhe falar, meu grande amor. Eu não acho assim que as tecnologias sejam o problema, mas os usos que nós, seres humanos, fazemos dessas tecnologias. Então, é como jogar pedra na geni. Antes da internet, a gente jogava pedra na geni e televisão, né? E agora a gente começa a dizer que as pessoas se viciam nos games online, mas na verdade elas já tinham uma tendência para vício de qualquer jogo, me parece, né? Então não vejo assim a tecnologia como problema, mas os usos que a gente faz dessas tecnologias. Eu acho que o que se coloca é a substituição de uma esfera do real, das interações do cotidiano, da vida real, em substituição a práticas, a rotinas que ocorrem no universo digital. O cidadão da minha época, né, que ainda não tinha internet, passava, sei lá, 4, 5 horas na frente da TV, e isso era um problema para uma discussão muito grande. Os internautas passam 4, 5, 6 horas, né, na internet, e também está sendo problema para essa discussão. Né? Seja os adolescentes viciados em jogos, sejam as pessoas que têm que ver o Twitter, o e-mail, o Facebook todo dia, porque senão não consegue dormir. Isso é, de certa forma, uma dependência tecnológica que a gente assume, que eu acho que começa a ficar muito mais forte com a televisão. Antes tinha o rádio, mas me parece que começa a ficar mais forte com a televisão. Eu acho que o celular é outra tecnologia que é super, assim, nos torna super dependentes, porque a gente não sai mais de casa sem o celular, não consegue estar sem o celular, parece que está faltando uma parte da gente, então ele já incorpora o meu próprio corpo, ou seja, ele já é uma prótese de mim, já não é mais uma tecnologia. Eu estou sempre com o meu celular, então isso quer dizer, ele faz parte de mim, ou eu faço parte dele. Na verdade, nós sempre fomos dependentes tecnologicamente. Né? Se a gente for pensar lá no Homem das Cavernas, ele era dependente tecnologicamente do fogo, depois foi dependente dos ossos dos animais maiores, com os quais ele usava e caçava. Então, na verdade, essa questão da tecnologia, a tecnologia nos trouxe até aqui. Então, essa percepção de dependência é uma necessidade da humanidade. Foi através da tecnologia que a gente aprendeu a se aquecer, foi através da tecnologia que a gente aprendeu a comer melhor, nos defendermos melhor das doenças. Então, o aspecto tecnológico permeia e aperfeiçoa a espécie ao ponto que a gente chegou hoje. Então, o que se pode discutir é em que medida e quais tecnologias são mais bem utilizadas ou não. E aí os comunicadores têm uma grande responsabilidade, porque os grandes usos feitos dessas mídias são feitos pelos comunicadores. E o que a gente está produzindo? Então, na internet existe um espaço, teoricamente ou hipoteticamente, mais democrático. Eu não sei até que ponto, porque ao mesmo tempo que eu tenho possibilidade de me manifestar, eu tenho que ver se eu vou ser ouvida. Porque eu e mais 1 milhão ou vários milhões de vozes estamos nos manifestando pela internet. Então eu tenho que achar a estratégia exata para ser ouvida. Que a gente não consegue, eu pelo menos não consigo, é uma limitação que eu tenho, de determinar se uma comunicação vai ser mais efetiva ou menos efetiva a partir de um meio de comunicação. Ela pode ser altamente pessoal, altamente emotiva a partir de uma carta. Pode ser altamente distante através de uma carta também. Então, a tecnologia, ela não é condicionante. A tecnologia, de fato, ela é um meio. Né? Ela é um processo que depende de uma interlocução de vários atores no meio desse processo. O que me parece que precisa ser questionado é assim, será que a internet, ela elimina relacionamentos ou ela cria outros tipos de relacionamentos, né? De relações comunicacionais? Será que no face a face a pessoa não consegue te mentir e pela internet ela te mente? As redes sociais representam hoje um lugar de convivência, de articulação que é extremamente rico, de pessoas que se encontram a partir de princípios, de propósitos, e a partir desses princípios e propósitos partem para ações reais. Então, a gente teve o exemplo ali do atropelamento coletivo no final de fevereiro em Porto Alegre, em que muitas pessoas se mobilizaram através das redes sociais para um determinado propósito.
dizer que essa relação é uma relação fria, em função de terem usado o Facebook e o Twitter, é uma relação redutora. Né? Obviamente que as redes sociais e as redes como um todo, elas são feitas por pessoas, e as pessoas são falíveis, as pessoas são emotivas, elas são muitas vezes irascíveis, irracionais. Não são as ferramentas, as plataformas que conferem um caráter mais quente ou mais frio à comunicação, sim as pessoas. O que me parece é que esse tempo de ócio diminui e a gente emprega esse tempo, mesmo que seja no entretenimento, no jogo, enfim, em coisas que nos dão prazer, a gente acaba voltando, se voltando para coisas que dão prazer para a gente, só que essas coisas agora são tecnológicas, já não é mais a conversa com o vizinho, a visita para o padrinho, para a madrinha, enfim. Parece que a gente pode agora ter prazer sozinho, porque o meu parceiro nesse prazer são as tecnologias, né? E vou tentar outras coisas tantas que vão otimizar o nosso tempo. Se esse tempo vai migrar para uso em plataformas digitais, não sei, daqui a pouco a gente vai... É bem possível que no futuro a gente não consiga dizer mais se eu estou assistindo a televisão, a internet ou uma outra questão, né? Cada vez mais a gente vai ter um processo simbiótico aí dessas tecnologias e desses embaralhamentos entre as mídias. Eu acho que o que nos falta é o tempo para o ócio, para o não fazer nada. Mas assim, a gente não está, de certa forma, colocando fora o nosso tempo, a gente está empregando esse tempo que sobrou dos 50 minutos do micro-ondas para fazer outras coisas que talvez não tinham tanta importância antes como assumem agora determinada importância. Porque não é a tecnologia exatamente que faz isso com a gente, mas as exigências da sociedade. Então, tu tem que ficar sabendo de tudo, tu tem que estar por dentro de tudo, né? Ou seja, ter a maior abrangência da comunicação. Ao mesmo tempo, a gente fica superficial naquilo que a gente sabe, né? Como assim tu não tem tempo para mudar o mundo? Né? Tu diz que tu faz tanta coisa na tua vida e tu não tem um minuto para dedicar para mudar uma determinada realidade, né? E ele mostra, por exemplo, o tempo em que os operários levaram para construir o Empire State Building. Eu não vou lembrar dos números exatos aqui. E ele faz uma comparação com o número de minutos que as pessoas nos Estados Unidos gastam utilizando o Facebook. Na comparação, hoje poderiam se construir 800 Empire State Building por dia, só com o tempo que é gasto pelas pessoas utilizando o Facebook. Esse tempo, ele advém de outras mídias que passaram a ser menos consumidas, eles vêm de um tempo que era consumido em outras atividades, ou será que esse tempo contribui? O que contribui para o aumento desse tempo é o tempo de deslocamento das pessoas em grandes centros, em que nesses deslocamentos eu não consigo fazer muitas coisas, não consigo operar uma pessoa, em princípio, mas naquele tempo morto eu estou acessando o meu e-mail por uma plataforma, por um dispositivo móvel. Então tem que ver que condicionantes novas aparecem nesse contexto que fazem com que esse tempo de navegação aumente. Essa mediação eletrônica que atravessa o nosso cotidiano, ele vai fazer com que a gente perca mais a noção do tempo e se entregue mais para aquele, se aplique mais naquela tecnologia e ao mesmo tempo torna mais banal e mais raso a nossa comunicação. Porque ela, de certa forma, ela está sendo mediada, ao mesmo tempo tem uma repetição muito grande das coisas que estão sendo colocadas. Em outras palavras, eu estou dizendo, a gente continua os mesmos de sempre, com ou sem tecnologia. Nós continuamos, às vezes, alienados, às vezes acríticos, às vezes sem querer pensar sobre os problemas. Independentemente de se eu tiver um tambor para me comunicar ou se eu tiver internet.